E às vezes essas chamadas, né, que nós trazemos para a igreja, dirigidos por Deus na vida do nosso apóstolo, tem gerado em nós reflexões profundas. Neste tempo, né, neste ano, o ano da aliança, temos compartilhado o tema, né, esse mês de compromisso. E nós, durante as quartas-feiras, estamos com essa série de compromisso com a vida, o contraponto, levando-nos à reflexão de algo muito conhecido para todos, que foi a série Walking Dead, na qual trazia aquela figura, aqueles personagens, né, daqueles zumbis. E nós precisamos pensar em tudo isso à luz da palavra de Deus e refletirmos a realidade das nossas vidas, o sentido da nossa vida. E hoje, dentro dos 10 pontos que nós estamos vendo que são formas de suicídio espiritual, hoje nós vamos pensar em 2, que é priorizar a diversão, não a Deus, e fugir dos encontros da igreja. Parece ser simples, né? Está ali os pontos que nós já vimos e o que nós vamos ver. Priorizar a diversão, não a Deus. O 7 e o 8, fugir dos encontros da igreja. Dentro de muitas coisas dentro de 6 coisas que nós já vimos aqui que nos edificaram e que nos levaram à reflexão, para que nós possamos viver os princípios da palavra de Deus e estarmos atentos, porque Deus nos deu a vida para que nós sejamos mordomos, nós cuidemos dela, e para que nós sejamos felizes. E para sermos felizes, na plenitude dessa palavra, estarmos conectados a princípios, porque sem isso nós não seremos, ou nós não conseguiremos ter ou viver essa felicidade para o qual nós fomos gerados por Deus e vivemos nesse mundo, porque nós vamos passar por lutas, por provações, por desafios, por situações adversas, mas nós temos uma esperança. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida. E aí, pensando nisso, a gente vai refletir à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, sobre esses 2 pontos que, ainda parecendo, quando a gente olha, religiosos, ou, né, a gente pode pensar que será mais uma incultação religiosa para roubar o nosso tempo e nos aprisionar na igreja, dependendo do conceito espiritual e cultural no qual nós podemos estar associados, poderemos ver as coisas por esse prisma, e fatalmente nós estaremos não só pela fuga de não praticarmos isso, como também por não entendermos os princípios e até o fazermos de forma religiosa, pela própria prática, também estarmos caminhando para um suicídio espiritual. Tanto fugir pela negação, pela afronta, pela falta de compreensão e não buscar compreender, como também por não compreender certo e fazer da forma errada, as 2 coisas nos levarão ao suicídio espiritual. E a gente precisa pensar nisso, né? Porque essa série Walking Dead é uma reflexão do que vem a ser uma vida induzida apenas por reflexos, né? Uma vida dirigida apenas por uma audição sensitiva, ou a busca por algo meramente instintivo. Vamos lembrar lá, quem assistiu a série aqui? Assim, deu uma passadinha. Todo mundo é crente aqui, não assistiu não. Não é pecado não, pode assistir. Aí está lá o zumbi, e aí a gente vê, que eu assisti. Dá medo. Dá medo, o negócio é chato.
E a gente olha e vê que os zumbis, eles estão assim, né? E eles estão fazendo a mesma coisa lá, um caindo em cima do outro, né, assim, tudo, assim, porque não tem o que fazer. Aí eles tinham medo de fazer algum barulho, lembra? Que chamasse a atenção deles. Aí quando caía alguma coisa lá, ou alguém batia em alguma coisa lá, ou um dava um tiro, né? Aí eles faziam. Aí é tudinho. Onde estava o barulho. Aí quando um deles vacilava, né? Aí os zumbis caíam assim por cima deles, pegavam e mordiam. E depois o outro virava zumbi também, né? Porque o filme era só isso, né? Um monte de gente preso, porque não podia sair, tinha que ter lá a estratégia de sair para o zumbi não pegar, e os zumbis que só ficavam esperando ou um barulho de alguém, ou vacilo de alguém, né? E era assim, todo dia, só que era um com o outro, e tudinho tinha que morrer, no fim tudinho tinha que morrer. Por isso que a gente coloca aqui uma reflexão do que é viver uma vida por reflexos, por audição sensitiva e pela busca de algo meramente instintivo. Porque nós hoje estamos sendo induzidos a viver esse tipo de vida. Em todos os sentidos. Às vezes querendo ouvir alguma coisa que nos leve a uma direção, sem ponderar ao que estamos ouvindo. Às vezes, um reflexo de alguma coisa, vamos dizer, uma situação da vida, nos induz a determinado tipo de atitude, ou a uma determinada formatação de vida, em reflexo de alguma coisa vivida. E a gente passa a viver a vida toda em cima daquilo, porque é um reflexo do que a gente tem, ou do que a gente passou. E a gente repete e repete erros, né? Ou somos induzidos a erros, né? Ou o instinto, a gente vive pelo instinto. Às vezes até espiritualmente, somos induzidos por instintos meramente religiosos que muitas vezes nos fazem viver uma vida em um pragmatismo, né, que a gente faz todo dia a mesma coisa, ou toda quarta-feira, já que um dos nossos dias de adoração é a quarta-feira em comunhão, ou no domingo, de uma forma instintiva, religiosamente falando, e que chega um momento que perde o sentido. Porque nós não entendemos o propósito, o sentido daquilo que nós fazemos em tudo. É como a gente já uma vez compartilhou, que às vezes a vida se torna uma paisagem, um quadro de paisagem. Né? Às vezes a gente sai em São Paulo, durante a semana, está dirigindo, aí a gente está no trânsito, né? E a gente passa todo dia ali, todo dia a gente passa no mesmo lugar, faz o mesmo percurso, é tudo trânsito, um carro do lado do outro, aquelas faixas bem curtas que a gente não consegue, tem que ficar aqui, senão bate, né? Então aqui, ainda passa o motoqueiro bagunçando com a gente, e a gente está aqui, tal, então tensão, a hora de chegar, está todo mundo aqui, né? E todo dia a mesma coisa, aí a gente sai depois no domingo, ou no feriadão que a cidade fica vazia, né? Aí a gente passa lá na 23, por exemplo, é bonita a 23, né? Você percebe que é bonita? A gente não vê durante a semana, mas passa lá num feriadão, num domingo. A gente, nossa, não tinha visto. Olha aqui, oh, e tem isso. E eu já me perdi. Eu já me perdi no mesmo lugar que eu já passei N vezes, porque eu fui no final de semana. Eu achei que estava num lugar diferente. Aí não achei as marcas aéreas que eu via, porque eu estava olhando na linha ali do carro e perdi. Fiquei procurando os marcos altos que a gente seguia quando a gente está durante a semana, porque no plano é só carro. Então, são coisas, a forma da vida, a gente mesmo, a forma como a gente trata as pessoas, o cumprimento que a gente dá, a forma como a gente chega na igreja, a gente acaba fazendo o mesmo percurso, a gente entra pelo mesmo lugar, vai para a mesma cadeira e fala do mesmo jeito. Né? Até em casa. O jeito que a gente fala com a esposa, com o esposo,
com os filhos, vira uma rotina, a gente dá o mesmo bom dia, do mesmo jeito, faz a mesma coisa, desce, então a chave está no mesmo lugar do carro, né? O controle do portão está no mesmo, né? E a gente faz, se tirou alguma coisa, onde é que está? Perdeu, já se perdeu todo mundo. Estamos sendo induzidos a viver em série. Nós precisamos estar atentos a isso, porque isso acaba se gerando uma cultura em nós, uma forma de viver em nós, que não nos fará bem, porque a gente perde o sentido. E nós estamos falando de priorizar a diversão e não a Deus. Ou seja, não ter Deus em primeiro lugar, como a palavra nos ensina. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus, Ele é ciumento, porque Deus não quer te ver feliz, porque Deus não quer te ver sorrindo, porque Deus é um velho barbudo que está sentado olhando para você para te julgar. É isso? É esse o conceito? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele fala dessa justiça, é o equilíbrio. Não é no sentido de punir, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o seu equilíbrio em todas as coisas, porque tudo que Deus fez é bom. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Tudo o que o Senhor fez é bom. Tem até um hino que é assim, né? Tem até uma canção que é assim. E aí ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde é que está o ruim nisso? Ele está dizendo que ele vai acrescentar as demais coisas. Quais são as demais coisas? Está lá escrito, olhe para o seu coração. Ele está em Deus. Se ele está em Deus, as demais coisas que o seu coração deseja te serão acrescentadas, porque você está em Deus, porque você está buscando a Deus em primeiro lugar, porque você está com o sentido e a lógica da vida aprumado, em justiça, em equilíbrio. Aí quando nós, hoje, nessa polarização de ser de um lado ou ser do outro em tudo, tá? Nos encontramos com uma reflexão como essa que diz priorizar a diversão não a Deus, a gente já todo mundo se arma. Já querem mexer no meu lazer, na minha diversão. Já querem induzir na nossa cabeça que a gente tem que estar na igreja. É assim ou não é que quer dizer? E às vezes, por medo e atrás de bênçãos, a gente vem para a igreja. Dentro do conceito errado, por medo do justiceiro, e porque a gente quer coisa de Deus, a gente não tem nada para dar para Deus, a gente só quer as coisas dele. E o sentido de nós estarmos aqui não é de receber, é de dar. Percebe a desconstrução que nós fazemos dos princípios? Porque a gente tem que pensar agora, antes de trazer a instrução, o ensino, o princípio do equilíbrio e do que é prioridade, vamos ver o que é que Deus entende, ou o que é que Deus nos ensina, Ele nos ensina sobre lazer. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, diz: e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal ele mandou trabalhar, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que nós colocamos 2 textos, um lá em Gênesis, quando ele faz, e ele diz o que ele fez. Ele está criando todas as coisas, e ele diz que ele fez e instituiu ali, e cronometrou aquilo em 6 dias, e eu não quero, teologicamente, vir aqui discutir o que são 6 dias para Deus, porque eu não sei, pode ser 6.000 dias para nós, eu não sei, só que ele fez uma cronologia, para trazer uma lógica, um entendimento, uma formatação, um princípio, por isso que até hoje existe 7, e depois ainda vem desacreditarem de Deus, e até hoje todo mundo faz 7 dias da semana, e quem inventou isso foi Deus, olha que coisa, né? Vai duvidar de Deus, e todo mundo segue a regra. E aí ele diz que ele olhou, e no 7º dia, depois que ele fez tudo, ele disse: eu escolhi esse dia para descansar. Aí eu pergunto a você, Deus é soberano? Sim. Deus é poderoso? Ele disse que ele fez todas as coisas com a... Como é que Deus cansou, gente? Apesar de que tem gente que fala tanto que deve cansar. Que Deus tenha misericórdia. E o Covid nos ensina isso, que falar cansa. Que eu peguei no dia do pico lá, que eu fiquei bem ruinzinho, falar cansava, né? Eu vi a pastora André logo que voltou, a gente foi fazer uma oração no sábado ali entre os pastores, eu vi que ela começou a orar, e no meio da pregação quase que eu digo: segura a pastora que ela está cansada na oração. O negócio cansa. Mas não é essa a questão. Quando Deus disse que ele foi descansar, Deus foi apreciar. Ele foi admirar o que ele tinha feito. E ele chama isso de descanso, apreciação, contemplação, admiração. Ele chama isso de descanso. Sabe, quando você está assim, naquele dia bem apaixonado pela sua esposa, Carlão, que você olha e você fica assim, babão, olhando, e tudo que ela faz, que sempre fez, você ainda ri. Ela diz: o que é que tu quer? Sai de perto, eu estou admirando. Admiração. É isso que Deus está querendo dizer. E aí a gente vai para Êxodo. Êxodo é a instituição da lei. Aí depois tem que virar a lei. É a mesma história do dízimo, sabe? Está escrito antes da lei, mas a gente quer colocar na lei, não é princípio, é porque depois ele regulamenta, porque a gente pede, que a gente quer uma regrinha, quer um manualzinho. Aí Deus diz: tá bom, eu estou explicando. Homens foram movidos por princípios, ok, mas vocês querem uma regrinha, para ficar mais fácil de entender? Eu dou uma regrinha. Mas não esqueçam que antes da regrinha tem o princípio. Eu já ensinei o princípio, ele ensinou o princípio. E o inimigo quer fazer a gente tropeçar, porque ele fica dizendo que é lei. Não, não é lei, é princípio. E aí ele chega e diz: olha, para que vocês vivam bem, se organizem, trabalhem 6 dias, mas no 7º descansem. E aí ele diz como fazer, e é bem incisivo. Ele diz: todo mundo quieto, todo mundo vai descansar, mexe nada não. Agora imagina, vamos pôr a lei nesse conceito, no dia de hoje, a pilha de prato, a casa bagunçada, né? Ia virar uma bagunça.
Ia ficar um negócio doido, se todo mundo parasse. Então não é a lei, é o princípio. E nós vamos ver hoje como é interessante e como nós não atentamos e não buscamos viver da melhor forma. Vamos pensar? Diversão, eu fui lá ver no Aurélio. Diversão quer dizer passatempo. O que distrai. Diversão. Passatempo que distrai. E lazer. O que é lazer? É bom a gente ver a etimologia das palavras para a gente entender, a gente aprender com elas. Porque nós somos seres comunicáveis. A gente tem que se comunicar, entendeu? Explicar, entender. Aí diz assim que lazer é tempo que sobra, tempo que sobra do horário de trabalho ou de cumprimento de obrigações. É o tempo que sobra depois das obrigações. Aproveitável para o exercício de atividades prazerosas. Às vezes, a gente, em uma aplicação coach, a gente, para animar as pessoas assim a trabalharem melhor, a gente diz, se você fizer o que você gosta, né? Então você será muito feliz, você fará melhor ainda. É verdade, mas acordar num dia de frio, vai fazer aquele negócio, enquanto você não esquentar, não é prazeroso não. Estou errado? Depois que você engrena, aí você gata a primeira, vai a segunda, você vai embora. Mas até você ligar o motor, né? Não é prazeroso não. E o que a Bíblia está dizendo, o que Deus está querendo nos dizer com relação ao lazer, está justamente dentro de um contexto do que é tempo que sobra do horário de trabalho, e que eu achei interessante, tempo que sobra do cumprimento de obrigações, e ainda mais interessante, aproveitável para o exercício de atividades prazerosas, aquilo que assim você faz realmente porque você gosta, porque você tem prazer em fazer. Não é passatempo, você tem prazer em fazer. Então, quando a gente vai para uma reflexão dentro da temática daquilo que é não ter ou priorizar a diversão não a Deus, é porque acho que há um equívoco naquilo que é lazer. E isso faz com que a gente ache, eu vou provar por A mais B, matematicamente, a gente acha que a gente não tem tempo, porque tem tempo. Deus não fez 24 horas à toa, não fez, dá certinho na matemática, vou provar, e vai sair todo mundo aqui com a cabeça fervendo para ir fazer suas contas em casa. Não sei com quem, se é com você mesmo, se é com a esposa, com o esposo, com os filhos, mas que as nossas contas estão erradas, estão. Dizer que todas as áreas de nossas vidas estão debaixo do domínio de Deus, significa dizer que devemos saber como viver em todas essas áreas, segundo a vontade de Deus e para a sua glória. Porque a gente não canta, porque dele, por ele está escrito, e na verdade a gente, salmodia com um salmo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e é. E isso não acontece naturalmente, pois o pecado ainda tem manchado nossa imagem de Deus, então por isso que a gente não entende tudo, porque tem as rugas, tem os resquícios, tem lá a carne, que luta contra o espírito. É preciso esforço de entendimento, por isso que o cultuar, ele diz que nós devemos fazer de forma inconsciente
desprovido de motivação e de intenção. Ele diz que a nossa oração deve ser racional, com entendimento. Então isso é uma prática que nós precisamos exercitar e desenvolver, de entender o que nós fazemos e por que nós fazemos. Porque só assim o inimigo não encontrará formas de nos desvirtuar, de fazer com que a gente faça da forma errada para depois a conta não fechar. E nós não fazemos inclusive cobranças indevidas a nós mesmos ou a quem está conosco. Isso significa, em primeiro lugar, construir uma cosmovisão cristã. Porque nós não somos cristãos aqui só. Nós somos cristãos. Quem é cristão? Tem certeza, diga amém. Então nós somos seguidores de Cristo. A gente precisa entender, em tudo, eu vivo para adorar, eu vivo para viver essa prática, essa forma de vida. E aí nós devemos nos perguntar, como você enxerga o mundo ao seu redor? Como é que você está enxergando o mundo ao seu redor? No caso, hoje, que a gente está discutindo a questão do lazer, como você enxerga o lazer? O que é lazer para você? Aí quando você encontra o que é lazer para você, aí surge a pergunta: Deus pode participar do seu lazer? Vamos pensar. Pensar. Não, pastor. Deus pode ficar na arquibancada olhando você jogar? Vai lá, meu filho, usa essas canelas que eu te dei, vai com a direita, com a canhota. Deus pode ficar lá no céu torcendo por você, lá naquela hora. Quando você vai e maldosamente diz: eu vou quebrar a canela dele, aquele miserável, agora deixa ele passar que eu derrubo. E Deus que sonda os corações, sonda ou não sonda? E aí? Não estou falando de que você fala, estou falando do que você sente. Estou nem falando do que você fala. Deixa que você fala, porque já falou mesmo, já disse, né? Eu estou falando do que você sente. Isso porque é lazer, né? Se for valendo então, se for valendo. Se for valendo o campeonato, e aí vai incluir a tua vaidade de subir no pódio, aí é que o negócio complica. Aí é que o negócio vai ficar difícil de Deus sondar o seu coração e de participar do seu lazer. É assim ou não é? Então o negócio é mais amplo. Estou dando um exemplo, aí você leva para o resto, para tudo que você faz. Aí a gente tem que levar para analisar dentro do conceito de tempo, né? O que a gente faz assim depois de sair do trabalho? Né? Como é aquele negócio que a gente sai assim? Esqueci agora, estou tentando me lembrar da palavra. O happy hour. Não sei, é lazer, um momento. Trabalhei, saí. Não, o que você faz no seu happy hour? Deus pode estar lá junto. No que passa na sua cabeça, as suas intenções, quando você está no happy hour, é pecado happy hour? Não. Uma saída entre amigos, depois da hora do trabalho, no seu momento de, que é o conceito de lazer? Depois do seu tempo de fora de obrigações, você desfrutar. Não, mas o que? Então, o problema não é o happy hour, o problema é, Deus pode estar no happy hour com você? Amém. Mas a gente quer associar tudo aqui, ao tempo daqui. Nós precisamos nos converter, para não dizer outra coisa. Porque nós estamos vivendo em um cinismo espiritual tão grande.
que é aquele tal daquele negócio, antes fosses frio, e já foi ministrado aqui, do que antes fosses frio ou morno, porque se você for morno, eu vomito você. Sabe o que isso quer dizer? Ser hipócrita, ser fingido, não viver por princípios, uma falsa moralidade, uma anomalia cristã, que não encontra respaldo nem bíblico nem ético, imoral, incondizente, que gera mau testemunho e faz com que muitos caiam na caminhada, pelo péssimo exemplo que nós somos. O lazer moderno existe em um contexto amplamente secular, todo mundo desassociado do contexto espiritual. O mundo tenta fazer essa distinção, desassociar, né? Ele tenta levar ou induzir a uma visão de que o lazer moderno, ele é secular. Ele não está associado ao espiritual, não cabe dentro do contexto espiritual. Ora, você, nós somos corpo, alma e espírito. E está escrito que quando nós nos arrependemos e entregamos, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Nós passamos a ser o tal negócio que é chamado templo do Espírito Santo. Aí a gente fica o templo sim, você e eu, nós somos templo do Espírito Santo. Sabe a pregação de domingo à noite? Sabe o tal do vaso? O vaso de honra que Deus quer nos fazer para encher. Por isso nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser plena, completa. Deus quer o todo, nós somos o todo para Deus, e não tem como desassociar isso. Diante disso, a maioria das pessoas em nossa cultura buscam as suas atividades de lazer sem um pensamento, sem uma lógica, sem um entendimento de moralidade, do que elas estão fazendo, ou se é um bom uso do seu tempo. Os fatores que restringem o lazer na nossa cultura é dinheiro. Tem dinheiro dentro da cultura. Está até mudando um pouco. Mas você só tem lazer se você tiver dinheiro, senão fica em casa. Como se ficar em casa não pudesse ser lazer, não é? Não é? Tem que ter dinheiro para sair. Se não sair, não é lazer. Por que lazer não pode ter em casa? Está em casa, já que... O que é lazer? Não é um tempo que não é de trabalho e que você desfruta. Então a casa pode ser, certo? Mas não tem dinheiro, então não tem lazer não. Fica todo mundo triste em casa. E com raiva. E brigando. Ninguém hoje pode sair não, a gente não vai viajar, a gente não vai... Feriadão, a gente não vai descer para o litoral. Desgraça, vida miserável. Aí olha a televisão, vê aquele furdunço de gente descendo, o negócio tudo travado, você dizendo, eu queria estar lá, triste, vai dormir. Melhor, porque está naquele trânsito, negócio que é 1 hora, passa a ser 5. Vida de paulista. Para ir para um pedaço de areia cheio de gente, depois de chegar lá embaixo. Ou vai para a praia, mas fica na piscina. É a lógica. E aí quando não pode ir, porque falta dinheiro, ainda fica amaldiçoando a vida. E aí também diz que não tem tempo. Trabalho demais, não tenho tempo. A casa me consome, não tem tempo não. Ou tem dinheiro, tem tempo, mas não estou afim de ir hoje. Não estou afim. Quando lazer é o tempo que sobra de horário de trabalho. Pela lógica é isso. E você ainda diz assim, porque estou afim não hoje. Só o seu não está afim já pode ser o lazer. Depende do seu, estou afim não hoje. Depende.
Olha, vamos pensar nos princípios. O dia ou o momento do lazer instituído por Deus não é um momento qualquer. É interessante notar que algo especial dito por Deus sobre esse dia, que não é dito sobre os demais. Quando Deus ele olha para o dia que ele disse que ia descansar, ele disse que era não só bom, todos os outros dias ele disse que era bom. No dia do descanso ele é muito bom. E ele abençoou e santificou esse dia. Abençoar, quando Deus abençoou este dia, ele disse: abençoando as atividades que eu faço. O que esse período representa, isso é abençoado, é fruto, é o resultado. Isso significa que essa atividade de lazer é uma atividade abençoadora. Nós somos abençoados por meio do descanso e do lazer instituído por Deus. Ele santificou, Deus santificou esse dia para ser um momento de lazer separado e especial, para contemplar, aproveitar e se satisfazer na obra de Deus e no Deus da obra. Para você se sentir, porque durante a semana a gente às vezes nem se sente, quando chega no sábado a gente faz, ai caraca, porque eu estou com essa dor, aí lembra da tensão que foi a semana, diz, ai já sei, estou travado, por causa da tensão da semana, mas não fique, ai agora eu vou morrer, não, ai vou cuidar disso, eu posso contemplar, eu posso sentir, eu posso ver. É o tempo de olhar para a família, é o tempo de olhar para a esposa, para o esposo, para a casa. Não por ter, mas por ser família. Não pela casa que se tem, mas pela casa, pelo lar. Isso é santificar. Já que está difícil da gente administrar o dia, porque a gente pode dizer, pastor, está difícil, não tem tempo não. Eu acho que a minha esposa está me ouvindo em casa. E quando ela chegar em casa, ela vai querer fazer as contas comigo. Mas que bom que ela vai querer fazer as contas comigo, porque eu preciso aprender. E eu preciso ajudá-la e ela precisa me ajudar. Sabe por quê? Porque a semana eu fiz as contas para ministrar hoje, tem 168 horas. Já que você vai dizer que 24 horas é pouco, então vamos esquecer o dia, vamos fazer pela semana, porque a gente consegue achar melhor as coisas, e aí a gente dividir, porque um dia pode ser mais enfadonho que o outro, mais corrido que o outro, mas vamos para a conta da semana. Tem 168 horas. Aí eu fui fazer uma conta, aí eu coloquei 63 horas para dormir, 9 horas por dia. Tu dorme 9 horas por dia? Eu não consigo, mas eu coloquei além da minha conta, coloquei 9 horas para dormir, dá 63 horas por semana, 14 horas de refeição, haja tempo para comer, abençoado. Espero que tenha essa comida toda em casa. Isso dá 2 horas por dia para você sentar e comer. 7 horas de higienização. Coloquei tudo aqui. O banho, escovar dente, escovar cabelo, o que for, não sei. 7 horas, dá 1 hora por dia. Tá cara a energia, viu? Enel tá aí. No frio é chuveiro elétrico, é gás, não sei, mas você é quem sabe. 7 horas por semana, para tu se higienizar, abençoado, ficar cheiroso. 7 horas. Translado, cidade, pastor, o trânsito é difícil de ir e vir e tal. Meu irmão, 10 horas de trânsito, dá 1 hora e 42 por dia para tu ir e vir. Na pandemia o trânsito diminuiu.
Ou alguma coisa precisa ser ajustada. Talvez seja mais rápido pegar metrô do que ficar nesse teu carro abençoado. Não sei. Só estou fazendo as contas. 10 horas de translado por semana. Sabe quanto é que isso dá? No total, assim, a soma? 134 horas. Quantas horas a gente tem por semana? 168. Sobrou 34 horas. 34 horas. Dá tempo de eu vir para a igreja. Agora dá. Pastor, quantas vezes eu tenho que vir para a igreja? Eu que sei. Mas lá, tudo bem, está jogando para mim? Então eu vou dizer, você vem 3 vezes. Ou 3 atividades, a célula, culto da quarta e do domingo. Não sei lá. CR, tem tanta coisa. Homens ao máximo. Quantas horas é o homem ao máximo? 2 horas. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei 3 eventos. De 3 horas. O culto demorado. Se eu ficar aqui com vocês 3 horas, vocês mandam um recado para o apóstolo. Mas eu coloquei 3 horas por encontro. Dá 9 por semana. Ou seja, colocando até a reunião de aqui, sobrou 25 ainda. Livre, porque eu já fiz, vocês viram que eu fiz as contas tudinho. É 25 horas livre. Para dizer assim, e agora eu faço o que com isso? Porque eu já, dormir não, já pus a de dormir, comer também já pus. Já pus a de trabalho, tudo está aqui. E aí? O que a gente faz? O que a gente faz com esse tempo? Alguma coisa está errada com relação à administração do nosso tempo. Nós chegamos à conclusão que o diabo está roubando a qualidade do nosso tempo, sabe com o quê? Com a diversão, que é o quê? Passatempo. Passatempo. Em Êxodos, quando nós lemos lá no capítulo 20, versículo 8 a 11, nós aprendemos como devemos fazer a gestão do nosso lazer. Devemos lembrar e manter esse padrão de Deus, foi Deus que instituiu. Devemos mantê-lo santificado, são momentos especiais dedicados ao Senhor. Sim. Que você vai desfrutar daquilo que você tem, de um tempo que você não é obrigado a nada, você faz porque você quer. E nesse querer está a tua alegria, o teu contentamento de você estar vivo e de Deus te proporcionar isso, como o outro também de trabalhar. Não deve haver jeitinhos ou dribles nesse padrão. Realmente devemos interromper o trabalho e verdadeiramente desfrutar do lazer para a glória de Deus. Devemos sempre lembrar do padrão que Deus deixou. Existe o tempo de trabalhar e de descansar. Nenhum dos 2 tempos está abaixo do outro. Existem os 2 tempos. Portanto, podemos definir o lazer a partir de uma visão cristã, como um tempo santo instituído por Deus para atividades abençoadoras, não obrigatórias. Em relação ao trabalho, com os objetivos de desfrutar a criação e adorar ao Criador. Você pode ficar em pé, nós estamos terminando. Talvez você queira associar, o inimigo quer que nós associemos tudo isso a vir à igreja. E em um tempo na qual nós estamos discutindo se devemos ou não vir, se é correto ou não vir, tem esse conflito hoje. Somos obrigados a vir à igreja? Alguém aqui obrigou você a vir à igreja? Alguém aqui é obrigado a vir à igreja? Se eu não sou obrigado e eu estou vindo, estou vindo porque eu quero.
Porque obrigado a trabalhar eu sou, senão eu passo fome. Mas a igreja eu não sou obrigado a vir. Pastor, você está querendo associar a igreja ao lazer? Por que não? Por que não? Não é gratidão? Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos também uns aos outros, momento de comunhão, é isso que é a igreja. Um momento em que a gente estimula, ou somos estimulados ao amor e às boas obras, às boas ações, a cuidarmos uns dos outros, a ampararmos uns aos outros. Aí depois ele diz, não deixemos de congregar-nos, ou seja, ele não está mandando, ele está ensinando, não deixe. Ele está ensinando da importância disso, do valor que isso tem. Não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, se os dias maus se aproximam, nós precisamos estar juntos. É bom vir à igreja, porque se é algo prazeroso que a gente faz no momento livre, porque eu poderia estar em casa. É bom vir. Atos capítulo 2, versículo 42, 47 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. As pessoas viam aquele movimento, aquele mover, aquela alegria contagiante, e isso gerava simpatia, gerava admiração, porque era tanto amor envolvido, né? Amor envolvido, era tanto amor envolvido, era tanto prazer, era tanta alegria, que essa atmosfera transferia para os outros simpatia. Poxa, eu quero fazer parte. É bom vir à igreja? Está sendo bom vir à igreja? O que mudou? O que foi que mudou? Porque essa é a igreja. Porque os milagres aconteciam numa igreja que vivia assim, movidas por este sentimento de alegria. Pelo mesmo sentimento que a gente tem quando nós somos fã do futebol e a gente diz, uau, é hoje, sabe, é aquele jogo, aquele. Estamos celebrando cultos ou nós estamos celebrando partidas de futebol? Porque quando a gente vai celebrar a partida de futebol, tem dois times, um contra o outro, tem torcida uma contra a outra, mas já que nós fomos a imagem e semelhança de Deus, Ele nos criou, nós podemos subcriar. E se tem uma coisa que demonstra essa subcriação do ser humano, da nossa capacidade, é o jogo de futebol. Porque lá tem tempos, tem dois, né? Tem prorrogação, etc e tal. Tem juiz, tem regra, tem cartão vermelho, amarelo, né? Apito, tem tudo. Tem instrumentos, tem estratégia, tem propósito, fazer o gol. Porque não é nem defender o gol, a ideia é fazer o gol, cada um defenda, mas o negócio é fazer o gol, lá o cara.
Não, sobre criação, porque Deus fez o mundo, e Ele estabeleceu princípios, sim, Ele é justiça. Mas como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Por partidarismos? Porque as coisas vão perder o sentido. Porque como está escrito em 1 João capítulo 6, versículo 7, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É palavra de Deus. É instrução de Deus para como é que nós vamos viver, porque não mudou, a palavra não mudou, a igreja não mudou, Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, a unção não mudou, continua a mesma. Servir a Deus é peso para você? Isso me faz lembrar uma vez que eu estava coordenando um congresso da Mocidade para Cristo do Brasil, lá em Alagoas. E o presidente da Mocidade para Cristo do Brasil é o pastor Marcelo Galberto, da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele vinha naquela correria, vinha dos Estados Unidos, passou em Belo Horizonte, viu rapidamente a família, pegou o avião, tal, chegou, fui buscar no aeroporto, lá em Maceió, fui levá-lo, era no auditório do Colégio Batista, o jovem estuda ali, chegou, e ele trazia aquilo, um homem de Deus, bem sucedido no seu ministério, mas ele trazia sempre com ele, tinha que trazer uma mala cheia de Bíblia da MPC, livro dele, CD dele naquele tempo, que nem CD, tá? CD, e não sei o que mais lá, e aí, quando eu cheguei na frente do Colégio Batista, onde era o ginásio, o auditório, aí ele parou, eu parei meu carro, ele foi lá e disse, vamos pegar a mala, ele pegou a mala assim, dele, ele pegou a mala, aí tirou a mala, aí começou a rir, mas ele estava cansado, ele começou a rir, aí caiu, ele é cheio de graça, aí caiu por cima da mala assim, ficou debruçado mesmo em cima da mala, e eu rindo, né, e ele morrendo de rir, e ele dizia, ai Deus, até quando? Mas ele estava rindo. Aí quando ele levantou e disse, Ezequiel, aí ele começou a dizer qual tinha sido o itinerário dele, Wellington, ele não tinha parado, mas ele estava rindo, caindo em cima da mala. Servir a Deus é peso para você? Porque em Isaías capítulo 52, versículo 7, a palavra de Deus diz que formoso são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Seus pés são formosos. Sabe o que isso quer dizer? Seus pés são formosos. Quem quer desistir aqui? Tem alguém que quer desistir? Vamos orar? Eu já aprendi hoje que eu posso ter lazer em Deus, e é tão bom. Deus me deu a vida para me viver, eu só preciso me organizar. Eu preciso me organizar para viver o melhor que Deus tem para mim, porque os planos de Deus para mim e para você é bom, perfeito e agradável. É bom, perfeito e agradável. Quem está errando na contabilidade somos nós. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Palavra de Deus para nós, Senhor. Pai, faz nós entendermos os teus princípios que nos edificam, Senhor,
que nos transformam. Deus, que nós possamos viver as Tuas verdades. Deus, que nós possamos, ó Pai, permitir que isso tome conta do nosso coração. Que isso nos leve a uma dimensão de vida que encante, Senhor. Que encante, que cative, que testemunhe a Tua grandeza, a glória que é Te servir. Ó Deus, a maravilha que é estar em Ti, Senhor. Que nos nossos encontros, que na nossa expressão da verdade a qual nós abraçamos, ela possa transformar, Senhor, vidas. Porque Tu já nos ensinastes que o nosso Evangelho não pode ser encontrado meramente em palavra, mas em prática, Senhor. E que isso seja uma verdade no nosso agir. Isso seja uma verdade em nós como Teu povo. É no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós Te pedimos.